Meus queridos irmãos e irmãs, é com grande alegria e gratidão que nos reunimos mais uma vez para mergulharmos profundamente na Palavra de Deus. Este projeto de 24 horas com a Palavra de Deus tem como propósito transformar vidas, trazer esperança, saúde, abundância e fé. A cada encontro, temos a oportunidade de nos aproximarmos mais de Deus, aprendendo e refletindo sobre seus ensinamentos eternos. Quero começar expressando minha profunda gratidão a todos vocês que têm acompanhado fielmente esta jornada espiritual. Cada um de vocês é um pilar essencial nesta comunidade que estamos construindo. É maravilhoso ver como a Palavra de Deus tem impactado vidas, transformando corações e renovando esperanças. A jornada espiritual é contínua e cheia de desafios, mas juntos, com a graça de Deus, podemos superá-los e crescer em fé e amor. Desde o início deste projeto, vimos como a Palavra de Deus é poderosa e transformadora. Cada história, cada versículo, cada ensinamento nos oferece uma nova perspectiva, uma nova esperança e uma nova maneira de viver nossas vidas. E é por isso que estamos aqui hoje, para continuar essa caminhada de fé, amor e sabedoria. Se você acredita no poder da Palavra de Deus, eu peço que siga o nosso canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo e compartilhe com todos que necessitam de uma vida extraordinária. Estamos aqui não apenas para aprender, mas para viver os ensinamentos divinos de maneira plena e verdadeira. A Palavra de Deus é viva e eficaz, capaz de transformar qualquer situação, por mais difícil que pareça. É importante lembrar que estamos em uma jornada contínua de crescimento espiritual. Não estamos apenas lendo histórias antigas, estamos buscando entender como esses relatos podem se aplicar às nossas vidas modernas. Estamos procurando maneiras de usar esses ensinamentos para enfrentar nossos desafios diários, para encontrar paz em tempos de turbulência e para fortalecer nossa fé. Nossa comunidade tem sido uma fonte de apoio e inspiração, e sou grato por cada um de vocês que faz parte dela. Juntos, estamos descobrindo a profundidade e a riqueza da Bíblia, explorando suas verdades eternas e aplicando-as em nosso cotidiano. A Palavra de Deus é um guia infalível, e nossa missão é vivê-la em sua plenitude. Ao longo das últimas sessões, exploramos profundamente a grandiosidade de Deus na criação do mundo, a fé inabalável de Abraão, a perseverança de José, a liderança de Moisés, os valores dos 10 mandamentos e a coragem de Josué. Cada um desses tópicos nos trouxe lições valiosas e nos ajudou a entender melhor o caráter de Deus e sua vontade para nossas vidas. Hoje, vamos dar mais um passo nessa jornada ao examinar a vida de Davi, um homem segundo o coração de Deus, que nos oferece exemplos poderosos de fé, coragem e arrependimento. A vida de Davi é um testemunho de como Deus pode usar qualquer pessoa para cumprir seus propósitos, independentemente de suas falhas e fraquezas. É uma história de superação, redenção e transformação que inspira e motiva. Mas antes de entrarmos na história de Davi, quero fazer um pedido especial a todos vocês. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, por favor, faça isso agora. Ative o sininho para receber notificações sempre que publicarmos um novo vídeo. Compartilhe este conteúdo com seus amigos, familiares e todos aqueles que você conhece que precisam de uma palavra de esperança e encorajamento. Juntos, podemos espalhar a mensagem do amor de Deus e ajudar a transformar vidas. Nosso objetivo é criar um espaço onde todos possam encontrar consolo, inspiração e força na Palavra de Deus. Queremos que este canal seja um farol de luz em um mundo muitas vezes escuro e desafiador. Queremos que você se sinta parte de uma família, uma comunidade de crentes unidos pelo desejo de seguir a Deus e viver de acordo com seus ensinamentos. Agradeço de coração por seu apoio e por fazer parte desta jornada. A unidade e a comunhão são fundamentais para o nosso crescimento espiritual, e cada um de vocês desempenha um papel crucial nesse processo. Agora,
Sem mais delongas, vamos recapitular brevemente os tópicos que abordamos até agora. Em nosso primeiro tópico, exploramos a criação do mundo em Gênesis, capítulo 1, versículo 1 ao 31, onde vimos a grandiosidade de Deus ao formar o universo. Em seguida, discutimos a fé inabalável de Abraão em Gênesis, capítulo 12, versículo 1 ao 9 e capítulo 22, versículo 1 ao 18, aprendendo sobre obediência e prosperidade. Depois, conhecemos a história de José em Gênesis, capítulo 37 e capítulos 39 ao 41, onde a perseverança e o propósito de Deus se manifestam. Exploramos a liderança de Moisés em Êxodo, capítulo 3, versículo 1 ao 12 e capítulo 14, versículo 1 ao 31, destacando os milagres e a libertação do povo de Israel. Os 10 mandamentos, em Êxodo, capítulo 20, versículo 1 ao 17, nos ensinaram valores para uma vida plena. E, finalmente, a coragem de Josué em Josué, capítulo 1, versículo 1 ao 9 e capítulo 6, versículo 1 ao 27, nos inspirou a confiar nas promessas de Deus. Cada uma dessas histórias é rica em ensinamentos e nos mostra diferentes aspectos do caráter divino e da vida de fé. Hoje, vamos mergulhar na fascinante história de Davi, o jovem pastor que se tornou um dos maiores reis de Israel. Davi é um exemplo inspirador de fé, coragem e confiança em Deus, e sua vida nos ensina valiosas lições sobre como podemos viver de acordo com a vontade divina. Estou animado para explorar essa história com vocês e ver como podemos aplicar os ensinamentos de Davi em nossas próprias vidas. Vamos começar nossa jornada com um coração aberto e uma mente receptiva, prontos para aprender e crescer na fé. Que o Espírito Santo nos guie e ilumine nosso entendimento enquanto mergulhamos na Palavra de Deus. Agradeço mais uma vez por estarem conosco e por serem parte dessa incrível jornada de fé e transformação. Que esta sessão seja um tempo de renovação espiritual e de aprofundamento em nosso relacionamento com Deus. O chamado de Davi. Nossa jornada começa em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1 ao 13, onde vemos o profeta Samuel sendo enviado por Deus para ungir um novo rei para Israel. Deus instruiu Samuel a ir até a casa de Jessé, em Belém, onde um dos filhos de Jessé seria escolhido. Ao chegar, Samuel viu Eliabe, o filho mais velho, e pensou que ele seria o escolhido. Mas Deus disse a Samuel: "Não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração." Este versículo é um lembrete poderoso de que Deus olha além das aparências externas e vê o que está dentro de nossos corações. Jessé apresentou seus outros filhos a Samuel, mas Deus não escolheu nenhum deles. Finalmente, Samuel perguntou se havia mais algum filho. Jessé respondeu que ainda havia o mais novo, que estava cuidando das ovelhas. Esse jovem era Davi. Quando Davi foi trazido, Deus disse a Samuel: "Levanta-te e unge-o, este é ele." Samuel ungiu Davi na presença de seus irmãos, e o Espírito do Senhor se apoderou de Davi desde aquele dia em diante. Vamos refletir sobre o chamado de Davi. Deus não escolhe as pessoas pela sua aparência ou pela sua posição social. Ele olha para o coração. Quantas vezes nos sentimos incapazes ou pequenos demais para os planos de Deus? Mas Ele vê em nós um potencial que muitas vezes nem nós mesmos reconhecemos. Vamos nos lembrar de que Deus nos escolhe não pelo que somos externamente, mas pelo que Ele sabe que podemos ser internamente. Davi, ainda um jovem pastor, foi escolhido por Deus para um grande propósito. Este é um lembrete poderoso de que Deus tem um plano para cada um de nós, independentemente de nossas circunstâncias atuais. Ele vê além das nossas limitações e nos chama para algo maior. Pense nas vezes em que você sentiu que não era bom o suficiente, que não tinha as habilidades necessárias ou que estava em um caminho sem direção. Assim como Davi,
você pode estar em um momento de preparação para algo grandioso que Deus tem reservado. A história de Davi nos desafia a confiar no tempo de Deus e a estar prontos para responder ao seu chamado. Às vezes, isso significa esperar pacientemente enquanto Deus trabalha em nossas vidas. Outras vezes, significa agir com coragem e fé, mesmo quando nos sentimos despreparados. Um exemplo contemporâneo disso é a história de Oprah Winfrey, que superou uma infância difícil para se tornar uma das mulheres mais influentes do mundo. Sua jornada foi marcada por desafios, mas também por um chamado claro para usar sua plataforma para o bem. E agora, vamos fazer uma oração juntos. Senhor, nós te agradecemos pelo exemplo de Davi por nos mostrar que tu não olhas para a aparência, mas para o coração. Ajuda-nos a confiar em teu plano para nossas vidas e a responder ao teu chamado com fé e coragem. Que possamos ver além de nossas limitações e reconhecer o potencial que tu vês em nós. Em nome de Jesus, amém. Vamos refletir sobre o chamado de Davi mais profundamente. A história de Davi nos mostra que Deus escolhe os que têm um coração alinhado com seus propósitos, independentemente de sua posição ou status. Isso é encorajador, pois nos lembra que todos nós temos um papel a desempenhar no reino de Deus. Podemos não ser reis ou profetas, mas cada um de nós tem um chamado único e especial. Pense em sua própria vida. Quais são os talentos e dons que Deus te deu? Como você pode usá-los para servir a Deus e ao próximo? A história de Davi também nos lembra da importância da humildade. Quando Samuel ungiu Davi, ele ainda era um pastor de ovelhas. Ele não buscou a posição de rei, foi escolhido por Deus. Isso nos ensina a confiar no tempo de Deus e a sermos fiéis nas pequenas coisas. Davi, mesmo sendo ungido rei, continuou a cuidar das ovelhas de seu pai até que chegasse o momento designado por Deus para assumir o trono. Este período de espera e serviço é um exemplo de como Deus nos prepara em nosso cotidiano para grandes propósitos. Durante esse tempo, Davi aprendeu lições valiosas sobre liderança, coragem e confiança em Deus. Ele enfrentou leões e ursos para proteger seu rebanho, mostrando bravura e desenvolvendo habilidades que seriam essenciais para seu futuro papel como rei. Essa fidelidade nas pequenas tarefas é algo que todos nós podemos aprender e aplicar em nossas vidas. Muitas vezes, podemos nos sentir desvalorizados ou insignificantes em nossas funções diárias, mas é nesses momentos que Deus está nos moldando e nos preparando para algo maior. A Bíblia nos ensina em Lucas capítulo 16, versículo 10, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Davi é um testemunho vivo dessa verdade bíblica, demonstrando que a verdadeira grandeza começa com a humildade e a fidelidade nas tarefas menores. Um exemplo contemporâneo de alguém que viveu essa verdade é a Madre Teresa de Calcutá. Ela começou seu ministério cuidando dos pobres e doentes nas ruas de Calcutá, sem buscar reconhecimento ou posição. Madre Teresa dedicou sua vida ao serviço humilde, vendo Jesus em cada pessoa que ajudava. Sua humildade e serviço fiel a Deus a tornaram uma figura inspiradora em todo o mundo. Ela sempre enfatizava a importância de fazer pequenas coisas com grande amor, acreditando que cada ato de bondade, por menor que fosse, fazia uma diferença significativa. Madre Teresa não procurou fama ou glória. Seu único desejo era servir a Deus através do serviço aos mais necessitados. Além disso, a vida de Davi nos ensina sobre a importância de esperar pacientemente pelo tempo de Deus. Muitas vezes, queremos que nossos sonhos e desejos se realizem imediatamente, mas Deus tem um cronograma perfeito. Durante o tempo de espera de Davi, ele não apenas desenvolveu habilidades práticas, mas também fortaleceu seu relacionamento com Deus. Os salmos escritos por Davi durante esse período são uma prova de sua profunda comunhão com Deus. Ele aprendeu a confiar e depender de Deus em todas as circunstâncias,
sabendo que, no tempo certo, Deus cumpriria suas promessas. Essa lição de paciência e confiança no tempo de Deus é extremamente relevante para nós hoje. Em um mundo que valoriza a gratificação instantânea, é fácil perder a paciência e a esperança quando nossas orações não são respondidas imediatamente. No entanto, como Davi, somos chamados a esperar com fé e confiança. Sabemos que Deus está trabalhando em nosso favor, mesmo quando não vemos os resultados imediatos. Isaías capítulo 40, versículo 31 nos lembra: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão, e não se cansarão, caminharão, e não se fatigarão. E agora, vamos fazer mais uma oração juntos. Senhor, agradecemos pelo exemplo de humildade e serviço que encontramos na vida de Davi. Ajuda-nos a ser fiéis nas pequenas coisas e a confiar que Tu nos preparas para grandes propósitos. Dá-nos um coração humilde e disposto a servir, assim como Davi. Que possamos reconhecer e valorizar os dons que Tu nos deste usá-los para a Tua glória. Ensina-nos a esperar pacientemente pelo Teu tempo, confiando que os Teus planos são sempre os melhores para nós. Ajuda-nos a ver cada tarefa, por menor que seja, como uma oportunidade de Te servir e glorificar Teu nome. Que possamos viver cada dia com um coração grato e disposto, sempre buscando alinhar nossa vontade com a Tua. Em nome de Jesus, amém. Ao refletir sobre a história de Davi, lembre-se de que Deus vê o coração. Ele conhece nossos medos, nossas fraquezas, mas também vê nosso potencial. Davi foi escolhido por causa de seu coração, não por causa de sua aparência ou habilidades externas. Que possamos sempre buscar alinhar nosso coração com os propósitos de Deus, confiando que Ele tem um plano perfeito para nossas vidas. Assim como Davi, que possamos viver com humildade, fé e obediência, sabendo que Deus nos está preparando para grandes coisas. Que cada dia seja uma oportunidade de crescer em nosso relacionamento com Deus e de servir ao próximo com amor e dedicação. Davi e Golias. A história de Davi realmente ganha destaque em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 1 ao 58, onde enfrentamos o famoso confronto entre Davi e Golias. O exército de Israel estava em guerra com os filisteus, e Golias, um guerreiro gigante, desafiava os israelitas diariamente, propondo um combate individual para decidir o destino das duas nações. Nenhum soldado de Israel tinha coragem de enfrentá-lo, até que Davi, um simples pastor, ofereceu-se para lutar contra o gigante. Davi disse ao rei Saul: ninguém deve perder a coragem por causa desse filisteu, teu servo irá e lutará contra ele. Saul respondeu que Davi era apenas um jovem e que Golias era um guerreiro experiente. Mas Davi replicou: o Senhor, que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Armado apenas com sua fé, uma funda e 5 pedras lisas, Davi foi ao encontro de Golias. Golias zombou de Davi, mas Davi respondeu: você vem contra mim com espada, lança e dado, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Davi atirou uma pedra com sua funda, acertando a testa de Golias e derrubando. Então, Davi correu, pegou a espada de Golias e o matou. Este ato de coragem e fé de Davi inspirou todo o exército de Israel a vencer os filisteus. Vamos agora refletir sobre este incrível ato de coragem. Davi enfrentou um gigante que aterrorizava o povo de Israel. E ele fez isso com uma confiança inabalável em Deus. Davi não se deixou intimidar pela aparência assustadora de Golias, nem pelas palavras desdenhosas que o gigante proferiu. Em vez disso, ele confiou plenamente no Senhor, sabendo que a batalha não era sua, mas de Deus. Esse é um exemplo poderoso para nós, mostrando que, quando enfrentamos desafios,
Não devemos olhar para nossas próprias limitações, mas para o poder infinito de Deus. Davi acreditava que Deus o protegeria e o capacitaria para vencer, e essa fé foi recompensada de maneira espetacular. Em nossas vidas, também enfrentamos gigantes, sejam eles desafios profissionais, problemas de saúde, dificuldades financeiras ou conflitos pessoais. E é nessas horas que precisamos lembrar do exemplo de Davi e colocar nossa confiança em Deus. Podemos sentir que estamos mal equipados ou que nossas forças são insuficientes, mas a história de Davi nos ensina que, com fé em Deus, podemos superar qualquer obstáculo. A verdadeira força vem da confiança em Deus e da certeza de que Ele está ao nosso lado, nos guiando e fortalecendo. Pense em situações em sua vida onde você enfrentou um Golias. Talvez tenha sido uma doença grave, uma perda financeira significativa ou um problema pessoal que parecia impossível de resolver. Lembre-se de que, assim como Davi, você pode enfrentar esses gigantes com coragem e fé. Deus não prometeu que não teríamos problemas, mas Ele prometeu estar conosco em meio a eles. Quando depositamos nossa confiança nele, encontramos a força e a coragem necessárias para seguir em frente. Um exemplo contemporâneo que ilustra essa lição é o de Nick Vujicic, um homem que nasceu sem braços e pernas. Ele enfrentou enormes desafios e muitas vezes pensou que não poderia alcançar nada na vida. No entanto, através de sua fé inabalável em Deus, Nietzsche se tornou um palestrante motivacional mundialmente reconhecido, inspirando milhões de pessoas com sua mensagem de esperança e superação. A história de Nietzsche é um testemunho vivo de que, com Deus, todas as coisas são possíveis. E agora, vamos fazer uma oração juntos. Senhor, nós te agradecemos pelo exemplo de fé e coragem que encontramos na vida de Davi. Ajuda-nos a confiar em Ti como Davi confiou, a enfrentar nossos gigantes com coragem e a viver uma vida de adoração e serviço a Ti. Que possamos encontrar força e esperança em Tua palavra e nos tornarmos luzes em nosso mundo, assim como Davi foi uma luz para Israel. Dá-nos a confiança para enfrentar nossos desafios, sabendo que Tu estás ao nosso lado. Em nome de Jesus, amém. A história de Davi e Golias é uma das mais inspiradoras da Bíblia, pois nos mostra que, com Deus, tudo é possível. Imagine um jovem pastor, sem experiência em batalhas, enfrentando um guerreiro experiente e gigante. É um verdadeiro exemplo de como a fé pode superar qualquer obstáculo. Em nossas vidas, podemos enfrentar Golias diariamente, talvez um problema no trabalho, uma doença grave ou uma dificuldade financeira. Assim como Davi, devemos nos armar com a fé e a confiança de que Deus está conosco e nos dará a vitória. Que possamos sempre lembrar que, independentemente do tamanho do desafio, Deus é maior e está ao nosso lado, pronto para nos ajudar a vencer. Um caso real que ilustra essa lição é o de Nietzsche Vujicic, um homem que nasceu sem braços e pernas. Ele enfrentou enormes desafios e muitas vezes pensou que não poderia alcançar nada na vida. No entanto, através de sua fé inabalável em Deus, Nietzsche se tornou um palestrante motivacional mundialmente reconhecido, inspirando milhões de pessoas com sua mensagem de esperança e superação. E agora, vamos fazer uma oração juntos. Senhor, nós te agradecemos pelo exemplo de fé e coragem que encontramos na vida de Davi. Ajuda-nos a confiar em Ti como Davi confiou, a enfrentar nossos gigantes com coragem e a viver uma vida de adoração e serviço a Ti. Que possamos encontrar força e esperança em Tua palavra e nos tornarmos luzes em nosso mundo, assim como Davi foi uma luz para Israel. Em nome de Jesus, amém. A história de Davi e Golias é uma das mais inspiradoras da Bíblia, pois nos mostra que com Deus, tudo é possível. Imagine um jovem pastor, sem experiência em batalhas, enfrentando um guerreiro experiente e gigante. É um verdadeiro exemplo de como a fé pode superar qualquer obstáculo. Em nossas vidas, podemos enfrentar Golias diariamente,
talvez um problema no trabalho, uma doença grave ou uma dificuldade financeira. Assim como Davi, devemos nos armar com a fé e a confiança de que Deus está conosco e nos dará a vitória. Outro exemplo contemporâneo de alguém que superou Golias é Ethan Hamilton, uma surfista que perdeu um braço em um ataque de tubarão. Apesar da adversidade, ela voltou a surfar e se tornou campeã, inspirando muitos com sua fé e resiliência. Vamos refletir sobre a coragem de Davi e como podemos aplicar essa coragem em nossas próprias vidas. Davi não apenas enfrentou Golias, mas também enfrentou a dúvida e a incredulidade de seus próprios irmãos e do rei Saul. Ele teve que superar não apenas um inimigo físico, mas também as palavras desanimadoras daqueles ao seu redor. Quantas vezes nos encontramos em situações onde as pessoas ao nosso redor duvidam de nossas capacidades ou nos desencorajam? A história de Davi nos ensina a confiar em Deus e avançar com fé, independentemente das vozes negativas que possam surgir. Vamos nos inspirar em Davi e acreditar que, com Deus ao nosso lado, podemos superar qualquer obstáculo. Davi, o rei. Após sua vitória sobre Golias, Davi continuou a servir ao rei Saul e ganhou grande popularidade entre o povo de Israel. Sua coragem e fé não passaram despercebidas, e ele se tornou um herói nacional. Mas sua jornada estava longe de terminar. Em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 1 ao 5, lemos sobre a ascensão de Davi ao trono. Após a morte de Saul, Davi foi ungido rei de Judá e, mais tarde, rei de todo Israel. Sob seu reinado, Israel se tornou uma nação forte e próspera. Davi era conhecido por sua justiça e seu amor a Deus. Ele escreveu muitos dos salmos, que expressam seu coração devoto e sua confiança no Senhor. Davi enfrentou muitos desafios antes de se tornar rei. Ele teve que fugir de Saul, que estava com ciúmes de sua popularidade e tentou matá-lo várias vezes. Durante esse período de fuga, Davi se escondeu em cavernas e terras estrangeiras, sempre confiando em Deus para protegê-lo e guiá-lo. Esses anos difíceis foram uma preparação para seu reinado, ensinando-lhe a importância da paciência, da fé e da confiança inabalável em Deus. Mesmo em meio a perseguições, Davi nunca perdeu sua fé, escrevendo salmos que expressam tanto seu desespero quanto sua esperança no Senhor. Um exemplo poderoso é o Salmo 23, onde Davi declara: "O Senhor é meu pastor, nada me faltará." Este salmo é uma bela expressão de fé e dependência de Deus, que nos ensina a confiar no cuidado e na provisão divina em todas as áreas de nossas vidas. Vamos fazer uma pausa para refletir sobre o Salmo 23. Como é confortante saber que o Senhor é nosso pastor. Ele cuida de nós, nos guia e nos protege. Em momentos de dificuldade, podemos encontrar consolo e força nessas palavras. Assim como um pastor cuida de suas ovelhas, Deus cuida de cada um de nós com amor e dedicação. Pense nas vezes em que você sentiu que estava sozinho ou perdido. O Salmo 23 nos lembra que nunca estamos sozinhos, Deus está sempre conosco, guiando-nos e protegendo-nos. A confiança de Davi em Deus não apenas o sustentou pessoalmente, mas também influenciou sua liderança como rei. Sob seu reinado, Israel prosperou e se fortaleceu. Davi estabeleceu Jerusalém como a capital e trouxe a Arca da Aliança para a cidade, centralizando a adoração a Deus e unificando o povo. Seu reinado foi marcado por vitórias militares, expansão territorial e uma forte administração central. Contudo, Davi não foi perfeito. Sua humanidade ficou evidente em seus erros e pecados, como o caso com Batseba. No entanto, sua disposição para se arrepender e buscar o perdão de Deus mostra a profundidade de sua fé e humildade. Davi também enfrentou muitos desafios e lutas durante seu reinado. Ele teve de lidar com rebeliões, conflitos internos e guerras externas. No entanto, ele sempre buscou a orientação de Deus e confiou em seu poder.
Em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 1 ao 51, encontramos um cântico de louvor de Davi a Deus por tê-lo livrado de todos os seus inimigos. Este cântico é um testemunho da fidelidade de Deus e da gratidão de Davi. Vamos refletir sobre isso. Mesmo quando enfrentamos dificuldades, podemos encontrar motivos para louvar a Deus. Ele está sempre presente, nos ajudando a superar os desafios e a vencer as batalhas. A vida de Davi também serve como um testemunho do poder da adoração e do louvor. Seus salmos não eram apenas expressões de emoção pessoal, mas também atos de adoração que o aproximavam de Deus. Isso é algo que podemos incorporar em nossas vidas. Quando enfrentamos dificuldades, voltar-se para a adoração e o louvor pode mudar nosso foco dos nossos problemas para a grandeza e fidelidade de Deus. A adoração transforma nossa perspectiva, permitindo-nos ver nossas circunstâncias através da lente do poder e da provisão de Deus. Além de seus salmos, Davi também organizou músicos e cantores para adorar no templo, estabelecendo uma tradição de louvor que perduraria por gerações. A adoração comunitária que Davi promoveu foi um reflexo de sua compreensão de que Deus deve estar no centro da vida de Israel. Este exemplo é relevante para nós hoje, pois nos lembra da importância de nos reunirmos em adoração e louvor a Deus, fortalecendo nossa fé e nossa comunidade. O relacionamento de Davi com Deus era profundamente pessoal, mas teve um impacto profundo na nação que ele liderou. Sua vida ilustra a importância de alinhar nossa fé pessoal com nossas ações públicas. Davi liderou com um coração de servo, sempre buscando o bem-estar de seu povo e a glória de Deus. Isso é algo que todos nós podemos aprender e aplicar em nossas vidas, quer sejamos líderes em nossas famílias, comunidades ou locais de trabalho. A liderança servil é sobre colocar as necessidades dos outros acima das nossas próprias e liderar pelo exemplo. Davi também teve que enfrentar as consequências de seus próprios erros. O episódio de seu pecado com Batseba e o assassinato de Urias mostrou sua falibilidade humana. No entanto, quando confrontado pelo profeta Natã, Davi demonstrou arrependimento sincero, escrevendo o Salmo 51 como uma confissão de seus pecados e um pedido de purificação. Este ato de contrição sincera é uma lição poderosa sobre a importância do arrependimento e da busca pelo perdão de Deus. Vamos agora fazer uma oração juntos. Senhor, nós te agradecemos pelo exemplo de fé, coragem, humildade e arrependimento que encontramos na vida de Davi. Ajuda-nos a confiar em Ti em todas as circunstâncias, a buscar Tua orientação e a louvar-Te em meio às dificuldades. Que possamos aprender a ser líderes servos, colocando as necessidades dos outros acima das nossas próprias e vivendo de maneira que glorifique Teu nome. Dá-nos a coragem de enfrentar nossos desafios com fé e a humildade para nos arrepender quando erramos. Que possamos sempre lembrar que Tu estás conosco, guiando-nos e protegendo-nos. Em nome de Jesus, amém. O legado de D. Havia onde tanto triunfo quanto arrependimento, ilustrando que, embora possamos falhar, sempre podemos retornar a Deus em busca de perdão e força. Ao refletirmos sobre sua vida, sejamos encorajados a viver com a mesma fé, coragem e humildade. Que possamos nos esforçar para levar vidas que honrem a Deus, confiando em sua provisão e graça. Um exemplo contemporâneo de alguém que encontrou força em Deus durante tempos difíceis é Corrie ten Boom. Durante a Segunda Guerra Mundial, Corrie e sua família ajudaram a esconder judeus dos nazistas. Eles foram eventualmente capturados e enviados para campos de concentração. Apesar das horríveis circunstâncias, Corrie manteve sua fé e encontrou maneiras de louvar a Deus. Após a guerra, ela viajou pelo mundo compartilhando sua história e a mensagem do amor e do perdão de Deus. E agora, vamos fazer uma oração juntos. Senhor, nós te agradecemos pelo exemplo de Davi por nos mostrar que podemos confiar em Ti em todos os momentos.
Ajuda-nos a encontrar força em Tua palavra e a louvar-te mesmo em tempos de dificuldade. Que possamos ser testemunhas de Tua fidelidade e compartilhar Tua mensagem de amor e esperança com o mundo. Em nome de Jesus, amém. Davi também é um exemplo de liderança servil. Ele liderou com um coração de servo, sempre buscando o bem-estar de seu povo e a glória de Deus. Isso é algo que todos nós podemos aprender e aplicar em nossas vidas, quer sejamos líderes em nossas famílias, comunidades ou locais de trabalho. A liderança servil é sobre colocar as necessidades dos outros acima das nossas próprias e liderar pelo exemplo. Um exemplo contemporâneo de liderança servil é o Papa Francisco, que constantemente demonstra humildade e serviço em seu ministério. Ele é conhecido por suas ações simples, como lavar os pés de prisioneiros e abraçar os marginalizados, refletindo o amor e a compaixão de Cristo. Vamos agora refletir juntos sobre como podemos aplicar os ensinamentos da vida de Davi em nossas próprias vidas. Davi nos mostra que, mesmo em tempos de adversidade, podemos confiar em Deus para nos guiar e proteger. Sua fé inabalável e sua confiança em Deus são exemplos que podemos seguir quando enfrentamos nossos próprios desafios. Davi nos ensina que, mesmo quando tudo parece perdido, quando as circunstâncias são adversas e os inimigos parecem invencíveis, a confiança em Deus pode nos dar a vitória. Essa lição é extremamente valiosa para nossas vidas modernas, onde frequentemente nos deparamos com situações que testam nossa fé e nossa resistência. Ele também nos ensina a importância de ter um coração devoto e uma vida de oração. A devoção de Davi a Deus não era apenas uma prática religiosa, mas uma expressão genuína de seu amor e reverência pelo Senhor. Essa devoção é evidente em muitos de seus salmos, onde ele expressa seu amor, sua gratidão e sua dependência de Deus. Em nossas vidas, sermos devotos significa colocar Deus no centro de tudo o que fazemos, buscando sua orientação e força em todos os aspectos de nossa existência. A devoção de Davi nos lembra que nossa relação com Deus deve ser íntima e constante, refletida em nossas ações, pensamentos e palavras. Um exemplo real de fé em tempos de adversidade é o de Joni Eareckson Tada, que ficou tetraplégica após um acidente de mergulho aos 17 anos. Em vez de desistir, Joni encontrou força em sua fé e se tornou uma defensora dos direitos das pessoas com deficiência, uma autora best-seller e uma artista talentosa. Sua vida é um testemunho poderoso de como a fé pode transformar adversidades em oportunidades de servir e inspirar os outros. Assim como Davi, Joni enfrentou gigantes em sua vida e, através de sua fé inabalável, tornou-se uma luz para aqueles ao seu redor. Sua história nos ensina que, independentemente das circunstâncias, podemos encontrar força e propósito em Deus. E agora, vamos fazer uma oração juntos. Senhor, nós te agradecemos pelo exemplo de Davi e por todas as lições que aprendemos através de sua vida. Ajuda-nos a ter um coração devoto e a confiar em Ti em todos os momentos. Que possamos encontrar força em Tua palavra e ser luz para aqueles ao nosso redor. Em nome de Jesus, amém. Vamos refletir sobre a importância de uma vida de oração. Davi era um homem de oração. Ele constantemente buscava a orientação de Deus, quer estivesse enfrentando gigantes, governando uma nação ou lidando com seus próprios pecados. A oração era a chave para sua força e sucesso. Em nossa própria vida, a oração é fundamental. Ela nos conecta com Deus, nos dá direção e nos fortalece. Pense nas vezes em que você enfrentou desafios e encontrou conforto e orientação através da oração. Que possamos seguir o exemplo de Davi e fazer da oração uma parte central de nossa vida diária. Além disso, a vida de Davi nos ensina sobre a importância de ser sincero e aberto em nossas orações. Nos Salmos, vemos Davi expressando uma ampla gama de emoções: alegria, tristeza, raiva, medo, arrependimento. Ele não escondia seus sentimentos de Deus,
mas os trazia diante dele em oração. Isso nos ensina que podemos ser honestos com Deus sobre nossos pensamentos e emoções. Ele quer que nos aproximemos dele com um coração aberto e sincero. Quando estamos abertos e sinceros em nossas orações, encontramos paz e conforto, sabendo que Deus nos ouve e nos entende. A sinceridade em nossas orações nos permite desenvolver um relacionamento mais profundo com Deus, baseado na confiança e na honestidade. Também devemos considerar a disciplina de Davi na oração. Ele orava regularmente, independentemente das circunstâncias. Em tempos de alegria ou tristeza, vitória ou derrota, Davi se voltava para Deus em oração. Isso nos mostra que a oração deve ser uma prática constante em nossas vidas, não apenas um recurso em tempos de crise. Através da oração contínua, fortalecemos nossa fé e nossa conexão com Deus, encontrando nele a força e a sabedoria necessárias para enfrentar cada dia. Além da oração pessoal, Davi também valorizava a oração comunitária. Ele entendia a importância de se reunir com outros crentes para adorar e buscar a Deus juntos. Em nossos dias, participar de uma comunidade de fé pode nos proporcionar apoio, encorajamento e uma sensação de pertencimento. A oração em comunidade nos lembra que não estamos sozinhos em nossa jornada de fé e que podemos carregar os fardos uns dos outros, como nos ensina Gálatas capítulo 6, versículo 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Por fim, a vida de Davi nos desafia a viver de maneira que nossas ações reflitam nossa fé. Assim como Davi liderou com integridade e buscou a justiça, nós também somos chamados a agir de acordo com os princípios que professamos. Que possamos ser exemplos vivos da fé que proclamamos, mostrando através de nossas vidas o poder transformador de um relacionamento íntimo com Deus. Vamos agora, mais uma vez, fazer uma oração juntos. Senhor, nós te agradecemos pela vida de Davi e pelas lições valiosas que podemos aprender com ele. Ajuda-nos a sermos devotos, a confiar em Ti em todas as circunstâncias e a sermos sinceros e constantes em nossas orações. Que nossas vidas reflitam a Tua glória e que possamos ser luz em um mundo muitas vezes escuro. Fortalece nossa fé e nos guie em cada passo do caminho. Em nome de Jesus, amém. Que possamos sempre lembrar do exemplo de Davi, buscando a Deus em todas as situações e confiando em seu plano perfeito para nossas vidas. Através da oração, da devoção e da sinceridade, que possamos crescer em nossa fé e caminhar firmemente no caminho que Deus tem para nós. Davi, a importância do arrependimento. Apesar de todas as suas qualidades, Davi também era humano e cometeu erros. Em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 ao 27, lemos sobre seu pecado com Batseba e o subsequente arrependimento. Este episódio começa quando Davi, em vez de estar com seus exércitos no campo de batalha, fica em casa e vê Batseba, a esposa de Urias, tomando banho. Davi, consumido pelo desejo, manda buscá-la e se deita com ela, resultando em sua gravidez. Para encobrir seu pecado, Davi trama a morte de Urias, enviando-o para a linha de frente da batalha onde ele certamente seria morto. Este foi um dos momentos mais sombrios da vida de Davi, mostrando que mesmo um homem segundo o coração de Deus não está isento de cair em tentação e cometer graves erros. Quando o profeta Natã confrontou Davi sobre seu pecado, ele não tentou se justificar, mas se arrependeu sinceramente. Natã contou a Davi uma parábola sobre um homem rico que, em vez de pegar uma de suas muitas ovelhas para um banquete, tomou a única ovelha de um homem pobre. Davi ficou indignado com essa injustiça, sem perceber que Natã estava falando sobre ele. Quando Natã revelou que Davi era o homem da parábola, Davi imediatamente reconheceu seu pecado e clamou a Deus por misericórdia. Em Salmo 51, Davi clama a Deus: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias.
Este é um poderoso exemplo de como devemos lidar com nossos próprios pecados. Todos nós erramos, mas o importante é reconhecer nossos erros e buscar o perdão de Deus com um coração sincero. O arrependimento genuíno traz restauração e renovação espiritual. Vamos refletir sobre o arrependimento de Davi. Quantas vezes erramos e tentamos esconder nossos erros ou justificá-los? Em nossa natureza humana, muitas vezes buscamos desculpas ou culpamos outras pessoas pelas nossas falhas. Davi nos mostra que a verdadeira força está em admitir nossos pecados e buscar o perdão de Deus. Quando nos arrependemos sinceramente, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. O arrependimento não é apenas um reconhecimento verbal dos nossos erros, mas uma mudança de coração e de direção em nossas vidas. É um processo que envolve humildade e o desejo de voltar para Deus. Vamos considerar um exemplo contemporâneo de arrependimento e redenção. Pense em John Newton, um comerciante de escravos que se arrependeu de seus pecados e se tornou um clérigo anglicano e abolicionista. Ele é mais conhecido por escrever o hino Amazing Grace, que é um poderoso testemunho de sua transformação pela graça de Deus. A história de Newton nos lembra que não importa como hoje tenhamos caído, a graça de Deus está sempre disponível para nos restaurar. Newton reconheceu a profundidade de seu pecado e buscou a misericórdia de Deus, dedicando o resto de sua vida a lutar contra a escravidão e a pregar sobre a incrível graça de Deus que transforma vidas. E agora, vamos fazer uma oração juntos. Senhor, nós te agradecemos pela lição de arrependimento que aprendemos com Davi. Ajuda-nos a reconhecer nossos pecados e a buscar teu perdão com um coração sincero. Que possamos viver em tua graça e experimentar tua restauração. Em nome de Jesus, amém. Vamos refletir mais profundamente sobre a graça de Deus. A história de Davi e de muitos outros nos mostra que Deus está sempre pronto para perdoar e restaurar. A graça de Deus é um presente incrível, que não merecemos, mas que nos é dado gratuitamente. Pense nas áreas da sua vida onde você precisa da graça de Deus. Peça a Ele para trabalhar em seu coração, para transformar suas fraquezas em forças e para te guiar em um caminho de justiça e verdade. Outro exemplo de graça e redenção é a vida de Chante Coulson, ex-assessor do presidente Nixon, que foi preso por seu envolvimento no escândalo Watergate. Durante seu tempo na prisão, Coulson encontrou Cristo e, após sua libertação, fundou a Prison Fellowship, uma das maiores organizações de ministério prisional do mundo. Sua vida é um testemunho poderoso da transformação que a graça de Deus pode trazer. Coulson, assim como Davi Newton, experimentou o poder redentor da graça de Deus. Ele passou de um homem envolvido em corrupção política para um defensor fervoroso dos direitos dos presos e um ministro do Evangelho, mostrando que ninguém está fora do alcance da graça de Deus. O arrependimento e a graça são temas centrais na vida de Davi, e são igualmente relevantes para nós hoje. Em um mundo onde somos constantemente tentados a esconder nossos erros e a fugir das consequências, a história de Davi nos desafia a enfrentar nossos pecados de frente, a nos humilharmos perante Deus e a buscar seu perdão. A graça de Deus não apenas nos perdoa, mas também nos transforma e nos capacita a viver de maneira que honre a Ele. É através da graça que encontramos a força para mudar e a esperança para um futuro melhor. Ao refletir sobre estas histórias de arrependimento e redenção, que possamos ser inspirados a viver com a mesma humildade e abertura diante de Deus. Que possamos reconhecer nossas falhas, buscar a graça divina e permitir que Deus nos transforme. Assim como Davi, Newton e Coulson, podemos encontrar em Deus a renovação espiritual que necessitamos para viver de acordo com sua vontade. Que a história de Davi nos lembre sempre da misericórdia infinita de Deus e do poder transformador de sua graça em nossas vidas. Vamos refletir sobre o arrependimento de Davi. Quantas vezes erramos e tentamos esconder nossos erros ou justificá-los?
Em nossa natureza humana, frequentemente buscamos desculpas ou culpamos outras pessoas por nossas falhas. No entanto, Davi nos mostra que a verdadeira força está em admitir nossos pecados e buscar o perdão de Deus. Ele poderia ter se justificado ou tentado encobrir seu erro, mas escolheu reconhecer sua falha diante de Deus e dos homens. Quando nos arrependemos sinceramente, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Este tipo de arrependimento genuíno não é apenas um ato de confissão verbal, mas envolve uma transformação interior e um compromisso de mudança. E agora, vamos fazer uma oração juntos. Senhor, nós te agradecemos pela lição de arrependimento que aprendemos com Davi. Ajuda-nos a reconhecer nossos pecados e a buscar teu perdão com um coração sincero. Que possamos viver em tua graça e experimentar tua restauração. Em nome de Jesus, amém. Vamos refletir mais profundamente sobre a graça de Deus. A história de Davi e de muitos outros nos mostra que Deus está sempre pronto para perdoar e restaurar. A graça de Deus é um presente incrível, que não merecemos, mas que nos é dado gratuitamente. Pense nas áreas da sua vida onde você precisa da graça de Deus. Todos temos momentos em que falhamos ou cometemos erros que nos afastam de Deus. Contudo, a graça divina nos chama de volta e nos oferece uma nova oportunidade de viver de acordo com sua vontade. Peça a Ele para trabalhar em seu coração, para transformar suas fraquezas em forças e para te guiar em um caminho de justiça e verdade. Outro exemplo de graça e redenção é a vida de Chante Coulson, ex-assessor do presidente Nixon, que foi preso por seu envolvimento no escândalo Watergate. Durante seu tempo na prisão, Coulson encontrou Cristo e, após sua libertação, fundou a Prison Fellowship, uma das maiores organizações de ministério prisional do mundo. Sua vida é um testemunho poderoso da transformação que a graça de Deus pode trazer. Coulson passou de um homem envolvido em corrupção política para um defensor fervoroso dos direitos dos presos e um ministro do Evangelho, mostrando que ninguém está fora do alcance da graça de Deus. Sua história nos lembra que, independentemente da profundidade de nossos pecados, a graça de Deus pode nos restaurar e nos usar para seus propósitos. Vamos orar mais uma vez juntos. Senhor, nós te agradecemos pela tua graça infinita que transforma e restaura. Ajuda-nos a viver cada dia na tua graça, reconhecendo nossas fraquezas e confiando na tua força. Que possamos ser testemunhas vivas do teu amor e perdão, compartilhando com o mundo a esperança que encontramos em ti. Em nome de Jesus, amém. Ao refletir sobre a vida de Davi, lembre-se de que, apesar de seus erros, ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Isso nos mostra que Deus valoriza um coração arrependido e disposto a mudar. Davi não era perfeito, mas sua disposição para se arrepender e buscar a Deus de todo o coração é um exemplo poderoso para nós. Que possamos seguir o exemplo de Davi, buscando sempre a reconciliação com Deus e vivendo uma vida que glorifique a Ele. Em nossa jornada espiritual, é crucial reconhecermos nossos pecados, mas também aceitarmos a graça e o perdão que Deus nos oferece. A vida de Davi também nos ensina sobre a importância da transparência e da vulnerabilidade diante de Deus. Nos Salmos, vemos Davi expressando uma ampla gama de emoções: alegria, tristeza, raiva, medo, arrependimento. Ele não escondia seus sentimentos de Deus, mas os trazia diante dele em oração. Isso nos ensina que podemos ser honestos com Deus sobre nossos pensamentos e emoções. Ele quer que nos aproximemos dele com um coração aberto e sincero. Quando estamos abertos e sinceros em nossas orações, encontramos paz e conforto, sabendo que Deus nos ouve e nos entende. A sinceridade em nossas orações nos permite desenvolver um relacionamento mais profundo com Deus, baseado na confiança e na honestidade. Além disso, a vida de Davi destaca a necessidade de humildade.
O verdadeiro arrependimento não é apenas sobre dizer sinto muito, mas envolve um reconhecimento profundo de nossas falhas e uma vontade de mudar. Davi não só confessou seu pecado, mas também aceitou as consequências de suas ações e buscou viver de acordo com a vontade de Deus a partir de então. Em nossa própria caminhada, devemos buscar essa mesma humildade, reconhecendo que somos falíveis e que dependemos da graça de Deus para sermos restaurados. O arrependimento e a graça são temas centrais na vida de Davi e são igualmente relevantes para nós hoje. Em um mundo onde somos constantemente tentados a esconder nossos erros e a fugir das consequências, a história de Davi nos desafia a enfrentar nossos pecados de frente, a nos humilharmos perante Deus e a buscar seu perdão. A graça de Deus não apenas nos perdoa, mas também nos transforma e nos capacita a viver de maneira que honre a Ele. É através da graça que encontramos a força para mudar e a esperança para um futuro melhor. Que a história de Davi nos lembre sempre da misericórdia infinita de Deus e do poder transformador de sua graça em nossas vidas. Sejamos inspirados a viver com a mesma humildade e abertura diante de Deus, reconhecendo nossas falhas, buscando a graça divina e permitindo que Deus nos transforme. Assim como Davi, podemos encontrar em Deus a renovação espiritual que necessitamos para viver de acordo com sua vontade. Que a graça de Deus nos guie e nos fortaleça em cada passo de nossa jornada. Queridos irmãos e irmãs, ao nos aproximarmos do final deste encontro, quero expressar minha profunda gratidão a todos vocês que têm acompanhado fielmente nossa jornada espiritual. Espero que a história de Davi tenha tocado seus corações e inspirado vocês a viverem uma vida de fé, coragem e arrependimento. Davi é um exemplo poderoso de como Deus pode usar qualquer um de nós para realizar seus propósitos, independentemente de nossas falhas e fraquezas. Agradeço de coração por cada um de vocês que dedicou seu tempo para estar conosco, buscando crescer na fé e no conhecimento da Palavra de Deus. Sua presença e participação são fundamentais para o sucesso deste projeto de 24 horas com a Palavra de Deus. Juntos, estamos criando uma comunidade de crentes comprometidos em viver de acordo com os ensinamentos de Cristo e em compartilhar essa mensagem transformadora com o mundo. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, peço que faça isso agora. Ative o sininho para receber notificações sempre que publicarmos um novo vídeo e compartilhe este conteúdo com seus amigos, familiares e todos aqueles que você conhece que precisam de uma palavra de esperança e encorajamento. Juntos, podemos espalhar a mensagem do amor de Deus e ajudar a transformar vidas. Nosso objetivo é criar um espaço onde todos possam encontrar consolo, inspiração e força na Palavra de Deus. Queremos que este canal seja um farol de luz em um mundo muitas vezes escuro e desafiador. Queremos que você se sinta parte de uma família, uma comunidade de crentes unidos pelo desejo de seguir a Deus e viver de acordo com seus ensinamentos. Lembre-se das lições que aprendemos com Davi. Deus vê o coração, não a aparência. Ele usa os humildes e os pequenos para realizar grandes coisas. Davi nos mostra a importância da coragem e da fé ao enfrentar gigantes, da humildade ao servir a Deus em todas as situações, e do arrependimento sincero ao lidar com nossos pecados. Vamos levar essas lições para nossas vidas diárias, confiando que Deus nos guiará e nos fortalecerá em todos os desafios que enfrentarmos. Que possamos sempre buscar sua orientação através da oração e da leitura da sua palavra. Que possamos ser testemunhas vivas de seu amor, graça e poder transformador. Antes de nos despedirmos, quero compartilhar um último exemplo contemporâneo de fé e transformação. Pense em Mickey Cruz, um ex-líder de gangue em Nova York que encontrou Cristo e teve sua vida completamente transformada. Hoje, ele é um evangelista que viaja pelo mundo compartilhando a mensagem de salvação e esperança em Jesus Cristo. Sua história é um poderoso testemunho do que Deus pode fazer na vida de alguém que se entrega totalmente a Ele. E agora, vamos fazer uma última oração juntos.
Senhor, nós te agradecemos por este tempo juntos da tua presença. Obrigado pelas lições que aprendemos através da vida de Davi. Ajuda-nos a aplicar essas lições em nossas vidas, a confiar em ti em todas as circunstâncias e a buscar sempre o teu perdão e a tua orientação. Que possamos viver de maneira que te glorifique e que inspire outros a te seguirem. Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos e irmãs, obrigado por estarem conosco nesta jornada espiritual. Espero que a história de Davi tenha tocado seus corações e inspirado vocês a viverem uma vida de fé, coragem e arrependimento. Não se esqueçam de seguir o nosso canal, ativar o sininho e compartilhar este conteúdo com todos que precisam de uma palavra de esperança e transformação. Que Deus abençoe abundantemente a todos vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Reflexões finais sobre a vida de Davi. A vida de Davi é uma tapeçaria rica de fé, falhas e redenção divina. Ela nos mostra que Deus pode transformar qualquer situação e usar qualquer pessoa, independentemente de suas falhas. Davi não era perfeito, mas ele tinha um coração disposto a buscar a Deus, a se arrepender e a crescer em meio às adversidades. Sua vida nos ensina que a verdadeira força está em reconhecer nossas fraquezas e permitir que Deus trabalhe através delas. Vamos refletir sobre o arrependimento de Davi. Quantas vezes erramos e tentamos esconder nossos erros ou justificá-los? Davi nos mostra que a verdadeira força está em admitir nossos pecados e buscar o perdão de Deus. Quando nos arrependemos sinceramente, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. A história de Davi e de muitos outros nos mostra que Deus está sempre pronto para perdoar e restaurar. A graça de Deus é um presente incrível, que não merecemos, mas que nos é dado gratuitamente. Vamos considerar um exemplo contemporâneo de arrependimento e redenção. Pense em John Newton, um comerciante de escravos que se arrependeu de seus pecados e se tornou um clérigo anglicano e abolicionista. Ele é mais conhecido por escrever o hino Amazing Grace, que é um poderoso testemunho de sua transformação pela graça de Deus. A história de Newton nos lembra que não importa como hoje tenhamos caído, a graça de Deus está sempre disponível para nos restaurar. Outro exemplo de graça e redenção é a vida de Chunk Colson, ex-assessor do presidente Nixon, que foi preso por seu envolvimento no escândalo Watergate. Na prisão, Colson encontrou Cristo e, após sua libertação, fundou a Prison Fellowship, uma das maiores organizações de ministério prisional do mundo. Sua vida é um testemunho poderoso da transformação que a graça de Deus pode trazer. Coulson passou de um homem envolvido em corrupção política para um defensor fervoroso dos direitos dos presos e um ministro do Evangelho, mostrando que ninguém está fora do alcance da graça de Deus. Vamos orar mais uma vez juntos. Senhor, nós te agradecemos pela tua graça infinita que transforma e restaura. Ajuda-nos a viver cada dia na tua graça, reconhecendo nossas fraquezas e confiando na tua força. Que possamos ser testemunhas vivas do teu amor e perdão, compartilhando com o mundo a esperança que encontramos em ti. Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos e irmãs, ao nos aproximarmos do final deste encontro, quero expressar minha profunda gratidão a todos vocês que têm acompanhado fielmente nossa jornada espiritual. Espero que a história de Davi tenha tocado seus corações e inspirado vocês a viverem uma vida de fé, coragem e arrependimento. Davi é um exemplo poderoso de como Deus pode usar qualquer um de nós para realizar seus propósitos, independentemente de nossas falhas e fraquezas. Agradeço de coração por cada um de vocês que dedicou seu tempo para estar conosco, buscando crescer na fé e no conhecimento da Palavra de Deus. Sua presença e participação são fundamentais para o sucesso deste projeto de 24 horas com a Palavra de Deus. Juntos, estamos criando uma comunidade de crentes comprometidos em viver de acordo com os ensinamentos de Cristo e em compartilhar essa mensagem transformadora com o mundo.
Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, peço que faça isso agora. Ative o sininho para receber notificações sempre que publicarmos um novo vídeo e compartilhe este conteúdo com seus amigos, familiares e todos aqueles que você conhece que precisam de uma palavra de esperança e encorajamento. Juntos, podemos espalhar a mensagem do amor de Deus e ajudar a transformar vidas. Nosso objetivo é criar um espaço onde todos possam encontrar consolo, inspiração e força na palavra de Deus. Queremos que este canal seja um farol de luz em um mundo muitas vezes escuro e desafiador. Queremos que você se sinta parte de uma família, uma comunidade de crentes unidos pelo desejo de seguir a Deus e viver de acordo com seus ensinamentos. Lembre-se das lições que aprendemos com Davi. Deus vê o coração, não a aparência. Ele usa os humildes e pequenos para realizar grandes coisas. Davi nos mostra a importância da coragem e da fé ao enfrentar gigantes, da humildade ao servir a Deus em todas as situações, e do arrependimento sincero ao lidar com nossos pecados. Vamos levar essas lições para nossas vidas diárias, confiando que Deus nos guiará e nos fortalecerá em todos os desafios que enfrentarmos. Que possamos sempre buscar sua orientação através da oração e da leitura da sua palavra. Que possamos ser testemunhas vivas de seu amor, graça e poder transformador. Antes de nos despedirmos, quero compartilhar um último exemplo contemporâneo de fé e transformação. Pense em Mickey Cruz, um ex-líder de gangue em Nova York que encontrou Cristo e teve sua vida completamente transformada. Hoje, ele é um evangelista que viaja pelo mundo compartilhando a mensagem de salvação e esperança em Jesus Cristo. Sua história é um poderoso testemunho do que Deus pode fazer na vida de alguém que se entrega totalmente a Ele. E agora, vamos fazer uma última oração juntos. Senhor, nós te agradecemos por este tempo juntos da Tua presença. Obrigado pelas lições que aprendemos através da vida de Davi. Ajuda-nos a aplicar essas lições em nossas vidas, a confiar em Ti em todas as circunstâncias e a buscar sempre o Teu perdão e a Tua orientação. Que possamos viver de maneira que Te glorifique e que inspire outros a Te seguirem. Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos e irmãs, obrigado por estarem conosco nesta jornada espiritual. Espero que a história de Davi tenha tocado seus corações e inspirado vocês a viverem uma vida de fé, coragem e arrependimento. Não se esqueçam de seguir o nosso canal, ativar o sininho e compartilhar este conteúdo com todos que precisam de uma palavra de esperança e transformação. Que Deus abençoe abundantemente a todos vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Que a paz de Cristo esteja com todos vocês, guiando e iluminando cada passo de suas vidas. Amém.